Salmos 63. Amém? Amém. A palavra do Senhor nos fala assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja. Como terra árida, exausta sem água, assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Assim cumpre-me bendizer-Te, enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo os lábios, a minha boca Te louvam. No meu leito, quando de Ti me recordo, e em Ti medito durante a vigília da noite, porque Tu me tens sido auxílio. À sombra das Tuas asas eu canto jubiloso, a minha alma apega-se a Ti. A Tua destra me ampara, porém os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada, e virão a ser pasto de chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Amém? Amém, irmãos. No domingo anterior, esse que passou o outro, nós iniciamos para falar sobre família, né? Marido e mulher, papel do marido, papel da mulher. E nós então fizemos uma introdução, os irmãos que não tiveram aqui, os papéis, nós vamos entrar neles hoje, mas o que ficou muito claro é a posição do marido e da mulher. O marido ele tem a tipologia de expressar Cristo no meio da igreja, e a mulher tem a tipologia de expressar a igreja, né? Então são duas figuras que Deus determinou já desde o início, né? Deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirão a sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Irmãos, isso é muito sério, né? E nesses últimos dias tem sido deturbado muito essa questão marido e mulher, né? O marido ele busca uma mulher que satisfaz aparentemente. A mulher busca no homem somente a satisfação, né? E daqui a pouco acaba-se isso, e aí começam os conflitos, né? Nós precisamos entender que nós nos casamos não por nossa causa, não por nosso prazer. Em primeiro lugar é para Deus, porque Deus quer expressar algo nessa terra, e Ele vai começar com o marido e com a mulher, né? Porque a igreja ela é formada de famílias temente ao Senhor que se juntam para formar um só corpo. Então deve-se começar lá na casa, né? E nós falamos muito então dessa questão do homem expressar Cristo e da mulher expressar a igreja. Por isso que a palavra de Deus diz: mulheres, sede submissa ao seu próprio marido, como ao Senhor. E tem sido pegada essa palavra submissão e deturbado ela, falando que a mulher deve ser capacho do homem, submissa do homem. Não. A submissão que a Bíblia fala é aquela que está ao lado,
aquela que está ao lado, aquela ajudadora. Ela está ali para auxiliar o homem, né? Nós até vimos algo que nós falamos a respeito da vista do homem e da mulher, né? A ciência tem falado e tem provado que o homem, a vista do homem, ele enxerga estreito e longe, né? E a mulher se enxerga curto e largo. Por que isso? Porque a mulher, ela é a ajudadora, é aquela que está observando a volta. Se nós homens tivéssemos a sensibilidade de ouvir mais as nossas esposas, nós não cairíamos em muita situação que nós homens caímos. Porque nós vimos e queremos olhar lá na frente e perdemos aquilo que está à nossa volta, né? Então devemos ter esse cuidado, né? E falando de papéis, nós lemos esse salmo. O que está acontecendo aqui nesse salmo, né? Interessante que Davi, ele escreveu esse salmo. Aparentemente, a gente olhando assim, ele estava muito tranquilo, sua vida estava maravilhosa. E se nós formos analisar ele estava numa tribulação terrível, né? Ele estava na questão, esses salmos aqui foi quando Absalão, o seu filho, usurpou o trono de Davi, né? Quando Davi ficou sabendo que Absalão estava na cidade, reuniu e se proclamou rei de Israel, Davi pegou os seus soldados, sua guarda, e fugiu de Jerusalém, saiu de Jerusalém. Agora, por quê? Né? Vamos analisar que Davi, ele tinha um melhor exército na época, mas Davi, ele tinha consciência de que o trono era algo do Senhor. Ele não poderia combater o seu filho. Então ele sabia que se tocou no trono de Deus, naquilo que Deus tinha estabelecido, ele não poderia colocar a mão, ele deixou para o Senhor. Por isso ele saiu de Jerusalém e foi para o deserto de Judá, e lá permaneceu um tempo, né? Então, e aí lá ele escreve esse salmo, né? Um salmo com tanta comunhão, com tanta convicção, né? Então ele começa dizendo: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como terra árida, exausta, sem água. Né? Então é uma comunhão que ele tinha, uma confiança plena no Senhor, que não interessava a circunstância em volta. Ele sabia que o Senhor iria intervir, né? Ele não precisava colocar a mão, porque o Senhor tinha colocado ele no trono, né? E o Senhor então iria colocar a sua mão sobre Absalão, né? Então ele escreve esse salmo. E o que me chama a atenção nesse salmo são no verso 1, no meio ali, onde fala assim: a minha alma tem sede de Ti. Agora veja o verso 5: como de banha e de gordura farta-se a minha alma. E aí o verso de número 8: a minha alma apega-se a Ti. Alma, nós temos estudado aqui que nós somos divididos em 3 partes: espírito, alma e corpo, né? O nosso espírito, quando nós cremos na obra da cruz, quando nós cremos que Jesus nos atraiu no seu corpo lá na cruz, né? Nós ganhamos vida no espírito. Agora o Senhor quer trabalhar a nossa alma. Na alma reside as nossas emoções, né?
E o Senhor quer ganhar as nossas emoções para Ele, assim como o Senhor ganhou Davi aqui. Porque a alma de Davi, primeiramente, tinha sede de Deus. O verso 5 fala como de banha e de gordura. Banha aqui, uma tradução mais fiel ao original, fala assim, como de tutano e de gordura, né? Tutano é o quê? Aquele líquido que tem dentro do osso, né? A gente gosta de fazer sopa, né, de tutano para ficar resistente, né? Então, irmãos, tutano fala de força interior. Então, ele tinha tudo, tudo nele almejava o Senhor, né? Ele queria o Senhor, né? E o verso 8 fala, a minha alma apega-se a ti. Então todo o prazer dele era o Senhor, não importava aquela circunstância, não importava que ele tivesse que sair do seu palácio e ir lá para o deserto, né? Mas ele tinha a intenção de que o Senhor tratasse. Por quê? Porque ele tinha o Senhor no seu coração, né? E se os irmãos forem depois em casa, se os irmãos forem ver 2 Samuel, a partir do capítulo 15, vai narrar essa trajetória, onde que Davi então foi, depois Absalão foi atrás com seu exército, e Davi venceu eles lá no deserto, e Absalão foi morto, né? Então Deus entregou Absalão, e Davi então retorna para Jerusalém. Então, irmãos, por que nós estamos lendo esse salmo? Para que nós possamos entender que aquilo que Deus estabeleceu, nós devemos depender do Senhor e não nós querer resolver, né? Como a gente vê muito hoje, o marido se colocando numa posição de cabeça, mas de cabeça tirano, querendo levar sua esposa, seus filhos a punho de ferro. Ou então, uma mulher que deveria ser submissa, tomando a posição de cabeça e querendo levar toda a família nas costas, como que se ela fosse a comandante de tudo, né? Então é algo que nós precisamos buscar do Senhor. E verificando essa situação de Davi, que Davi entendeu muito bem aonde Deus o colocou e o que ele deveria fazer, né? Agora nós paramos no último estudo que nós tivemos, nós paramos em Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo de número 3, a partir do verso 16, aqui o Senhor estabelecendo papéis para o homem e para a mulher, né? Gênesis 3,16 fala assim: e a mulher disse, multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez, e em meio a dores darás luz a filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse, visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei, não comeste, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardes e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornará. Amém? Aqui está então papéis. 2 papéis para a mulher, né? Marido
e filho, né? Então, Deus estabeleceu que ela daria luz a filho em meio a dores, né? E o prazer dela seria para o seu marido e ele governaria ela, né? Penso que Deus fez isso para proteger a mulher, né? Porque a mulher ela foi enganada, o homem não. O homem ele comeu da árvore, né, que a mulher trouxe o fruto e ele comeu consciente, mas a mulher ela foi enganada pela serpente, né? Então por isso o Senhor coloca essa situação para que a mulher então seja essa que será governada, né? Por quê? Porque o Senhor deu a ela o papel de ajudadora, né? A submissão significa isso, aquela que ajuda, aquela que está ao lado, né? Aquela que vai, porque ele viu também que o homem, tendo o papel de cabeça, ele teria que ter alguém para auxiliá-lo, né? Então, por isso que a mulher vindo com essa formação de que ela seria aquela que iria auxiliá-lo, né? Então, esses dois papéis da mulher, por isso que a mãe hoje, ela se preocupa tanto com o filho, o homem até que não se preocupa, mas veja a mulher, a preocupação da mãe. Por quê? Porque a mulher, ela tem mais jeito com o filho, ela sabe como conduzir um filho, né? Então, e sabe também como conduzir, ajudar o seu marido quando ela teme ao Senhor, quando ela busca orientação do Senhor, né? E eu quero ver temos um exemplo positivo e um exemplo negativo da mulher, né? Deus deu à mulher o campo da sua casa para que ela cuide, né? E se ela não depender do Senhor, ela pode trazer muitas dificuldades para a sua casa, né? Veja aqui em Gênesis mesmo, capítulo 16, nós vamos ver o exemplo de Sarai, mulher de Abrão. O nome Sarai, ela significa contenciosa, né? Sarai, contenciosa, né? Aquela briguenta, aquela que é barraqueira, né? O nome Sarai tem esse significado, né? Atualmente, se fosse falar assim, era a barraqueira mesmo, né? Então vamos ver quando uma mulher ela não teme ao Senhor, ela começa a dar ordem sem buscar do Senhor. A partir do verso 1: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu o conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido. Depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã, ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão:
seja sobre ti a afronta que me fez a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres, ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Amém? Então aqui está, irmãos, um conselho, e quer queira, quer não, a mulher ela tem muita influência. E a mulher astuta, ela influencia, ela leva. Se o marido não busca a mente do Senhor, não está totalmente direcionado pelo Senhor, ele fica à mercê de sua esposa, né? E aqui nós temos um exemplo muito prático disso, né? Sarai então dá essa opinião, quer ajudar o Senhor sem entendimento, e ela trouxe uma maldição para sua família, uma dificuldade que dura até hoje, né? Se nós vemos o povo de Israel ali, tem seus inimigos em volta por causa dessa desobediência, desse tentar ajudar o Senhor, né? Sem entendimento. Então esse é um exemplo que nós precisamos pegar, porque a palavra de Deus traz muitos exemplos, e a graça de Deus é que o Senhor nunca escondeu os erros daqueles que estão nas Escrituras, para que nós possamos aprender, porque eles são seres humanos, iguais a nós, assim como nós erramos, assim como eles erram, nós também erramos. Agora esses exemplos são dados para que nós possamos aprender, né? E aqui está um exemplo que se nós buscarmos, se as mulheres darem opiniões, porque elas são aquelas que estão auxiliando, derem uma opinião sem entendimento do Senhor, vai trazer sérias dificuldades para o futuro, né? Agora esse é um exemplo negativo. Vamos a um exemplo positivo. No capítulo 21. Agora, Deus mudou o nome de Sara, né? Deus fica então a temporada 11 anos sem falar com Abraão, depois que ele cometeu esse erro, né, de ouvir a sua esposa, anuiu aquilo que ela determinou, falou para ele. Então Deus fica 11 anos sem falar com Abraão, né? Aí depois o Senhor aparece a ele e diz assim: anda na minha presença e ser perfeito. Então o Senhor troca o nome de Abraão para Abraão, de Sarai para Sara, né? Sarai significa contenciosa, né? Sara significa princesa. Agora totalmente mudou. Uma princesa é aquela que auxilia e não aparece. É aquela que está ali para auxiliar, tranquila, sem aquela agonia. Então veja o capítulo 21, a partir do verso 8. Isaque cresceu e foi desmamado. Disse, nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, acaçoava de Isaque. Disse Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Disse, porém, Deus. Veja só, disse, porém, Deus. Agora,
Abraão, já crescido no Senhor, ouviu de Sara, ele foi consultar o Senhor. Então agora, por que ele ouviu do Senhor? Porque ele levou aquela situação, porque aquilo estava pesando, era seu filho, que Sara estava mandando que ele mandasse esse filho embora. Agora veja o que Deus falou. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Amém? Aqui está, então, irmãos. Sara, com certeza, buscou do Senhor. E ela entendeu que Isaque seria, aquele, o que ele daria, né, da parte do Senhor, seria o herdeiro de Deus, né? Então, ela coloca uma situação para Abraão, agora na dependência do Senhor, né? Ela fala para ele, rejeita, e ele... com um pouco mais, ele já crescido no Senhor, ele foi para o Senhor, levou aquela situação para o Senhor, né? O que acontece? Vamos trazer isso para nós como maridos e como mulheres. Será que será que nós temos ouvido a nossa esposa, né? Eu tenho que me arrepender muito aos pés do Senhor, porque muitas vezes eu não ouvi a minha esposa, naquilo que ela falou, né? Não levei ao Senhor para que ao menos eu pudesse corrigir ela, né? Para levar ela ao Senhor, dizendo assim: minha filha, isso não provém do Senhor. Nós temos que buscar o Senhor, porque o homem, nós precisamos entender que o homem é o cabeça da casa, o homem é o sacerdote da casa. Cabe ao homem conduzir a sua esposa. Cabe ao homem dar direção, levar Deus para a sua esposa, para a sua família, né? Para que ele então, para que a sua esposa seja cuidada por ele, né? E a gente vê muito isso lá em Efésios 5. Quando nós formos estudar lá, a gente vai ver essa questão muito clara, que o homem é aquele que deve cuidar, né? Então, irmãos, como nós precisamos de que o Senhor nos auxilie, nos ajude, nos ordene as nossas vidas, né? Para que nós tenhamos uma família abençoada diante do Senhor, né? Porque se nós não ordenarmos a nossa casa, se nós não buscar do Senhor, como fez Abraão aqui, Abraão nunca teria deixado Ismael e a egípcia ir embora, ficaria junto, trazia mais dificuldade para eles, né? Então, isso trazendo para nós, quantos erros nós temos feito, né? Mulheres colocando situações sem entendimento, sem buscar do Senhor, trazendo dificuldade para sua família. Maridos não ouvindo o Senhor e anuindo os pensamentos de sua esposa e sendo conduzido por muitas dificuldades, né? Precisamos nos arrepender aos pés do Senhor, para que então o Senhor venha ao nosso auxílio, né? E traga novamente aos trilhos a nossa vida, que é Cristo Jesus, né? Irmãos, nós vimos também na questão comunhão com Cristo. Comunhão com Cristo, não há diferença entre homem e mulher, né? Não há diferença. A mulher precisa buscar o Senhor, precisa ter comunhão com o Senhor. O marido precisa o homem precisa ter comunhão com o Senhor. Então o Senhor olha, Ele não distingue mulher e homem na questão comunhão. Agora na questão papéis, isso faz toda a diferença. O Senhor coloca mulheres de um jeito, homens com
outras tarefas, né? Vamos voltar a Gênesis novamente, a capítulo 3. Então, colocando essa questão da mulher, agora vamos mexer um pouco com os homens agora. No verso 16, o Senhor fala para a mulher, e no verso 17, o Senhor fala para o homem. E Adão disse: visto que atendesse à voz da tua mulher, comesse da árvore que eu te ordenei, não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias da tua vida. Olha que terrível, né? Como nós vimos lá o exemplo da mulher de Sarai, né? Que Abraão ouviu a voz dela, atendeu, trouxe uma série de dificuldades, né? Então o Senhor, quando eles buscaram o Senhor, então o Senhor ordenou, né? O Senhor perdoou, mas o Senhor não tira as dificuldades que vão vir. E está aí até hoje como exemplo que Israel ali, em questão com os seus vizinhos ali, tem muitos brigando até hoje, descendência de Ismael, né? E nós, muitas vezes, temos colhido frutos amargos da nossa desobediência também. Por isso que precisamos ir aos pés do Senhor, nos arrepender, para que o Senhor comece a ordenar. Então, ao homem, porque ele ouviu a voz da mulher, porque Deus tinha dado a ordem ao homem, né? Do jardim, das árvores do jardim, tu podes comer livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, da árvore do bem e do mal, você não come, porque no dia em que você comer, certamente morrerás. E foi algo tão interessante que a mulher foi enganada, ela viu, ela pegou do fruto, comeu do fruto e não abriu os seus olhos, não aconteceu nada com ela, né? Mas quando Adão, então ela levou até Adão comeu, aí é que aconteceu, aí que os olhos de ambos foram abertos. Por quê? Porque a ordem tinha sido ao homem, a Adão, né? Então tem algumas coisas que o Senhor vai ordenar na vida de um homem, né? E eu queria ver cinco coisas que o Senhor vai falar, vai ordenar na vida de cada um de nós, homens. Salmo de número 128. Esse Salmo de número 128 é para o homem casado, né? Mas vai ter alguma situação aqui também para aqueles que o Senhor vai fazer também quando quiserem se casar, né? Esse salmo nós podemos ver muito claramente que é para o homem casado, porque o verso 3 fala assim: tua esposa, né? No interior da tua casa, né? Então, logicamente, era um homem casado. Mas eu quero ver cinco tratamentos, 5 trabalhos que Deus vai fazer no homem, para que ele então possa começar a viver a vida. Então o Salmo começa dizendo assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Então o primeiro ponto que Deus vai tratar com o homem, Deus mesmo, Deus na vida dele, né? Porque aqui fala: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, né? E anda nos seus caminhos.
né? Muitas vezes tem muitos que, não, eu temo o Senhor, eu creio no Senhor, mas eu não ando nos caminhos do Senhor, né? Nós precisamos buscar a ajuda do Senhor para temer Ele, crer nele, ter Ele como nossa vida, e também nós andarmos nos caminhos do Senhor, confiar no caminho do Senhor, como fez Davi, né? Quando então Davi estava tão trabalhado pelo Senhor na vida dele, que ele não ousou enfrentar o seu filho. Ele deixou o Senhor, porque ele confiava no Senhor. Então ele andava nos caminhos do Senhor. Por isso que ele falou: a minha alma tem sede de ti, a minha alma se apega a ti, né? Então o prazer dele estava no Senhor. Então o primeiro ponto, Deus vai tratar Deus mesmo na vida do homem, né? Na vida daquele que busca o Senhor. Então o primeiro passo, Deus. Segundo passo, né? Tem muitos que falam assim, agora Deus e a família, né? Mas aqui o Senhor coloca em segundo lugar: do trabalho das tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem, né? Segundo lugar, o Senhor vai tratar na vida do homem o trabalho, né? Segundo lugar, né? Então não vamos achar que por que o trabalho, né? Porque se o homem não for aquele que trabalha adequadamente, e não foi trabalhado na questão dinheiro, o que vai acontecer? Ele vai ter que colocar a sua esposa para trabalhar, ele vai ter que ter auxílio, né? E a palavra diz que, e nós vimos lá em Gênesis: do trabalho do teu rosto comerás, né? Em fadigas obterás o teu sustento, né? E aqui, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Então, do trabalho ele comerás, né? Porque se o Senhor não tratar o trabalho, o que vai acontecer com esse jovem que se casa e não tem uma profissão? Vai buscar a ajuda do pai e da mãe, vai buscar auxílio de outro, vai ter que os dois trabalhar, né? Então tem um irmão que fala que ele dava curso de casais, né? E ele fez separou muitos noivados, né? O casal chegava lá: eu quero casar. Então vamos, como é que trabalho você tem? Ah, não, eu não trabalho. Você não tem uma profissão? Ah, não tem não. Ah, então você não pode se casar, porque quem que vai te ajudar? Quem que vai te sustentar? Ah, meu pai e minha mãe. Não, você não pode, porque a Bíblia, em primeiro lugar, ela diz assim: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Se você não pode, você querendo casar, você tem que sustentar dois, você e sua esposa. Quando vocês quiserem ter filhos, você tem que sustentar 3, né? Então começa agora. Qual é o grande problema aqui? É que muitas vezes o homem ele quer ganhar muito, né? Ele quer ganhar mais do que Deus tem. Por isso que quando Deus tratar Deus mesmo na vida do homem, o Senhor, irmãos, há 2 Deus. O diabo não é Deus. O diabo foi vencido por Cristo Jesus, né? Jesus Cristo pisou, o diabo já está derrotado, né? Agora, o dinheiro pode se tornar um Deus na nossa vida. E Jesus falou muito disso, Jesus orientou muito, né? E a Bíblia está cheia de textos que nos orientam
para que nós possamos buscar a vontade do Senhor para a nossa vida. E a Bíblia diz: tendo com que comer e com que nos vestir, estejamos contentes. Quando esse contentamento vem, porque Deus já habita em nós, nós somos trabalhados pelo Senhor. Então a parte dinheiro, nós vamos ter na dependência do Senhor. Se nós temos se o homem tem uma boa profissão, ganha bem, amém, ele vai estar contente na dependência do Senhor. Agora, se ele ganha pouco, eles vão poder se ajustar naquele pouco, mas eles precisam estar contentes. Então, segundo lugar que Deus vai trabalhar, né, é esse contentamento. Se o homem for trabalhar demais, né, se o homem trabalhar excessivamente para adquirir, o que vai acontecer no relacionamento marido e mulher? O homem não vai ter tempo mais de olhar para a mulher, não vai ter tempo mais de estar com a sua esposa, né? Cria uma dificuldade muito grande para ela, a ponto de colocar ela para trabalhar, né? Para auxiliar ele, né? Então, e se o homem for avarento demais, aquele que guarda, e mulher gosta de gastar um pouco, né? Não dá cartão para a mulher, segura, não gaste, não faça. O que vai acontecer com a mulher, né? Então precisa ter esse equilíbrio, precisa ter o Senhor precisa trabalhar essa questão trabalho e dinheiro na vida do homem, né? Terceiro lugar, o verso 3. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como o rebento da oliveira, a roda da tua mesa. Vamos ficar com a primeira parte. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, né? Quando o Senhor tratou Deus na vida do homem, o trabalho, né, finança na vida do homem, a sua esposa está no interior da sua casa, né? E ela, como é que ela está? Ela está no interior da tua casa, será como a videira frutífera, né? Videira fala de uva, uva fala de vinho, vinho na Bíblia fala de alegria, né? Tem esse símbolo, alegria. Então, como que está essa esposa no interior da casa? Alegre, né? Alegre. Então essa esposa estando alegre, quando o marido chega, o que vai acontecer? A casa vai estar harmoniosa, né? Agora, uma esposa braba dentro de casa, menino, bota a casa do lado, vira a casa do avesso, né? Uma esposa braba, os filhos correm, o marido nem quer chegar em casa, né? Quando o marido chega brabo em casa e a esposa está alegre, a casa fica tranquila, não é isso? A casa fica tranquila. Agora a esposa braba, a esposa dá medo de chegar, não é assim, irmãos? Dá medo de chegar, né? O marido já chega em casa, olha o portão, engraçado que chega há alguns anos, a gente já vê só no chamar, gente. Quando a gente chega, chamou pelo nome, minha esposa mesmo, quando ela me chama pelo nome, é que tem alguma coisa errada, né? E é assim, irmãos. Agora, qual o papel aqui? Então, quando Deus tratou Ele mesmo no coração do homem dinheiro, então a esposa, por que a esposa está feliz? Por que a esposa está alegre? Porque esse homem conduz a sua casa. Porque esse homem entendeu do Senhor que Ele é o cabeça daquela casa. Ele é o sacerdote. Se sua esposa está com dificuldade, ele pode sentar com ela, né? E falar. Lembra que eu falei, a mulher fala 3.000 palavras no dia, né? Aí quando chega a noite,
Ela só falou 2.500 palavras, ainda tem 500 para quando ele chega em casa. Ele está cansado do trabalho, né? Então, quando ele tem Deus no coração, o que vai acontecer? Ele vai poder ouvi-la, né? Vai poder tratar o coração dela, né? Então, o segundo, então, Deus, o trabalho, a esposa. Agora vamos para o quarto item. Teus filhos como o rebento da oliveira, a roda da tua mesa, né? Quarto ponto, filhos. Então o Senhor vai trabalhar essa questão, filhos. Nós temos aqui o Senhor tem colocado no nosso coração aqui os filhos, os nossos filhos pequenos, né? Até adolescentes, para que e o Senhor tem dado um encargo grande em nossos corações, porque muitas gerações passou aqui e nós não demos a devida atenção a eles e perdemos a maioria deles, né? Filho, uma idade você domina, quando ele começa a andar por ele mesmo, né? Se ele não tiver firmado, o que acontece? O mundo ganha, né? E filhos aqui, né? Com a esposa feliz, o homem trabalhado por Deus, o homem tranquilo, o que vai fazer? Teus filhos como o rebento da oliveira, a roda da mesa, na mesa, né? E aí nós temos uma série de dificuldades aqui. A gente não vai resolver nós trabalharmos com os filhos dos irmãos aqui, se esse filho não for trabalhado em casa, né? O maior exemplo é na sua casa. Aqui a gente pode pegar eles, mostrando a palavra, ensiná-los, mas se eles não verem um exemplo nas suas casas, não vai adiantar de nada, né? Porque filho observa o pai e a mãe, né? E aí eles pegam os exemplos. Então, na mesa, em volta da mesa, quando está se comendo, um lugar tranquilo, hora de se falar do Senhor, hora de estar levando o Senhor para essas crianças, para que eles possam então ter do Senhor um exemplo nos seus pais, né? E aqui fala algo interessante: teus filhos como o rebento da oliveira, né? A oliveira, azeitona, né? Azeitona, azeite, né? Então, para formar azeite. Azeite na Bíblia fala de unção do Espírito, unção. Então, esse filho em volta da sua mesa, como o rebento da oliveira. O rebento fala-se, tem aquela expressão da flor, né? Sai primeiro a flor da oliveira, e então da flor vem o fruto. Então esse rebento, essa flor já vai indicar que ali vai ter fruto, né? Então na mesa você vai poder dar unção do Espírito para os teus filhos, e ali você já vai saber que aqueles filhos vão dar frutos para Deus, porque eles foram instruídos, né? Então tem que ficar muito claro isso para nós. E quinta parte, verso 4: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Jerusalém fala, tem o símbolo
da igreja, né? Israel. Então, quinta parte, a igreja, né? O Senhor vai, então depois que o Senhor trabalhou Deus, trabalhou trabalho, trabalhou a esposa, trabalhou filhos, aí o Senhor vai trabalhar a igreja, a comunhão. Então, quando tem esses quatro elementos já trabalhado no homem, o quinto, esse homem vai poder ser uma bênção no reunir. Essa família vai poder ser uma bênção no reunir da igreja. Então, irmãos, esses 5 itens o Senhor vai trabalhar no homem, né? Para que então o homem possa cuidar da sua casa, né? Faltando um desses, vai ficar uma brecha no meio, né? Então o Senhor vai trabalhar esses 5 itens em cada um de nós, né? Nós tínhamos que avançar bastante ainda, mas nós vamos ficar por aqui, que já foi-se o nosso tempo, né? Mas no próximo domingo, se o Senhor permitir, nós vamos verificar algo, né? Irmão Valdeci, e a família onde a esposa crê, o homem não crê. A família em que